Não é de hoje que grandes empresas de comunicação no Brasil fecham as suas portas por má gestão ou por erros em investimento de produtos que não dão certo ou que são muito onerosos. E no fim, quem paga geralmente a conta são exatamente os funcionários que mantêm ativas as emissoras de televisão no Brasil. Nós podemos começar lá atrás com os funcionários da extinta TV Excelsior, depois, 10 anos mais tarde, com os funcionários da TV Tupi, que efetivamente pagaram o pato sem salários e tudo mais, numa situação muito calamitosa e triste, como foi o caso, inclusive, da TV Excelsior. Depois nós tivemos a TV Manchete, a TV do ano 2000, que não chegou nem nos anos 2000, porque em 1999 acabou fechando suas portas, sendo comprada e substituída pela gloriosa Rede TV. E agora há uma situação extremamente triste e preocupante para a TV Bandeirantes. E isto também é história. Pois bem, vamos falar, né, sobre esta situação complicada, esses tempos tão difíceis que, né, a TV Bandeirantes está vivendo, né? O Faustão na Band, né, como todos nós sabemos, infelizmente, né, foi um fracasso, um redundante fracasso. E nós temos que falar sobre isso porque já estão tendo, né, as demissões em massa do grupo Bandeirantes. Isso é história e isso também tem que ser preocupante para nós que nos preocupamos com o próximo, porque são pessoas que vão perdendo seus postos de trabalho e vão se juntando, né, a esta massa de desempregados que já nós temos bastante, né, aqui no Brasil. Efetivamente, o Faustão na Band foi vamos dizer assim, por que não, um redundante fracasso. E um fracasso que, né, tem feito, né, a dor de cabeça de muita gente. O que a gente tem que dizer e falar para você, aqui do outro lado, é que isso não é de fato nenhuma novidade, antes pelo contrário, né? Antes pelo contrário, porque efetivamente, né, a gente tem uma situação em que quem paga o pato geralmente é aquele funcionário, né, que não é o mais famoso, né, que não está na frente das câmeras e que, enfim, é um operário, né, e este operário geralmente paga o pato. Em situações muito tristes, eu me lembro que tem uma história muito pavorosa da extinta TV Tupi, aliás, duas histórias tristes. Uma foi, né, de um rapaz que o senhor foi pegar o cheque para receber, já viu a mesa que estava sem receber, e o cheque era sem fundo. E tal tamanho da situação, aquele homem desfaleceu ali no banco. Foi uma situação muito triste, né, da história da TV Tupi. E na mesma TV Tupi teve um caso de um funcionário, né, também de origem japonesa, enfim, que o cidadão ele surtou de uma maneira tal que ele se suicidou quando houve, né, a lacração dos transmissores da TV Tupi, quando a TV Tupi fechou as suas portas em 1980, ou seja, daqui a alguns dias aí, no mês que vem, vão completar 43 anos do fechamento da TV Tupi. Outro fechamento traumático, né, foi o da TV Manchete, anos depois,
né? A TV Manchete, que era a TV dos anos 2000, não se sustentou, né? Os blocos investiram muito pesado numa produção, que aliás a Globo recentemente fez um remake que foi Pantanal. Pantanal foi um sucesso, mas depois a Manchete nunca conseguiu reproduzir um sucesso do mesmo tamanho que Pantanal. E embora tenha feito produções interessantes, mas também produções que também foram muito caras para a emissora. Por exemplo, a novela Ana Raios é Trovão, que ela não tinha um cenário fixo, ela era itinerante pelo Brasil inteiro. Ela foi uma novela muito cara, por exemplo. E essa última novela, que foi Brida, foi um fiasco total. Né? Foi uma coisa assim pavorosa, não deu ibope, afundou a emissora. Né? E a emissora, né, fechou as portas. Né? Coisa triste. Aliás, a Tupi também teve, com relação à teledramaturgia, um episódio muito triste, porque em 1980 ela tinha uma novela chamada Como Salvar Meu Casamento, e essa novela até era apelidada de Como Salvar o Meu Pagamento. Ela foi ao ar, faltou 20 capítulos para terminá-la. E era uma novela até interessante, a história era bem interessante, assim. E uma outra novela que chegou a fazer 4 capítulos, alguma coisa desse tipo, que era Drácula, acabou sendo interrompida, foram fechados, né, o núcleo de internato, as pessoas ficaram desempregadas, situação calamitosa, né, uh, calamitosa e dolorosa. Agora, a gente precisa, né, relacionar isso com o caso que está acontecendo com a Band. A Band demitiu, né, aquela equipe ali do Faustão, que não deu certo o programa. Né, era um programa muito sem movimento, muito parado. E a gente, em termos de internet, a gente não tem mais aquela coisa de ser obrigado a assistir uma televisão para ter programa em casa. Hoje você tem aqui, né, uma coisinha dessa aqui, você vê o que você quiser. Aqui, ó, né? Tá na tua mão, tu escolhe a hora que tu quer ver. E efetivamente, a forma de fazer televisão do Faustão talvez seja uma forma antiga, né? Então, né? A coisa não deu certo, né? O Faustão tá muito bem, obrigado, né? Tem lá o seu dinheiro, né? Bilionário, né? Porque deu muito dinheiro, né? Aquela briga pelo domingo entre Faustão e Gugu, né? Ambos ficaram com muito dinheiro, muito dinheiro. Agora tem o spoiler do Gugu, que né, é uma coisa pavorosa também, a briga em família. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós temos que nos solidarizar com as pessoas que trabalharam, que deram o seu sangue para que esse projeto dê certo, não deu certo. Elas não têm culpa disso, né? As pessoas que estão ali, os funcionários mais simples, eles não têm culpa. Mas infelizmente não é só porque a gente não tem culpa que a gente leva na cabeça, né? Leva na cabeça porque nós que estamos aqui na camada debaixo da pirâmide, a força é que faz o que a gente leve na cabeça, né? Então tem que nos solidarizar, né, de fato, com essa notícia que foi repercutida pelo jornalista Ricardo Feltrin, lá no seu canal aqui no YouTube, né? E eu fico pensando, né? Como se brinca com as pessoas e como se administra mal as coisas das telecomunicações do Brasil. Eu discordo do Feltrin, que ele acha que tem que abrir para fundos estrangeiros as emissoras. Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente deveria manter o padrão nacional, né? Eu não vejo que é por aí que vai solucionar o problema de emissoras de televisão, porque se fosse assim, no mundo não fechariam emissoras de televisão no mundo. Não, não é assim. Né? Agora, o que a gente tem que ter é uma política, né, de controle de fato da, da, da gestão dessas emissoras. Né? Elas precisam ter uma responsabilidade social maior do que, né? Porque afinal de contas elas faturam muito, né? E elas faturam e elas influenciam na vida das pessoas, né? Então eu acho que a gente precisa não de uma coisa que controle o pensamento delas, porque isso aí não é esse é o processo, mas há alguma coisa que realmente dê, né, tipo um fair play financeiro, como tem no futebol, que também não é aplicado muito, porque tem clube de futebol
que for fair play financeiro não estaria aberto, né? Mas enfim, né? Algo que, né, dê um parâmetro aí. O fato é que nós temos no mercado publicitário, que é o que mantém a televisão ativa, né, os meios de comunicação, uma concentração muito maior a fatia para a Rede Globo, que é a líder e ainda é líder ainda, apesar de ter perdido muito espaço na internet. Mas ela tem, por exemplo, 300 sites na internet, ela tem um aplicativo que foi superando, por exemplo, a Netflix. Então tem uma série de coisas aí, né? Ela tem uma concentração ainda muito grande do mercado. E aí as outras emissoras, elas tentam fazer frente ali, mas é difícil, né? É muito difícil, né? Então, assim, como manter isso, né? Essa concentração do mercado publicitário é um problema. E isso, né, já desde a década de 80 lá, a gente já via isso lá, né? Por isso que, por exemplo, a Tupi fechou, além dos problemas dos diários associados, a gente pode dizer com certeza, a concentração também de verba publicitária, sem dividir com outras, também é complicado. Né? E é claro, quem está anunciando ele quer botar onde dá lucro, é óbvio, mas há de se pensar algumas coisas. E também, fora, por exemplo, uma coisa que, por exemplo, prejudicou muito o SBT, foi a questão, né, dessa lei que tirou, quase que inviabilizou os programas infantis, né? A questão de propaganda para o público infantil, né? Umas coisas que eu também acho que foram um pouco absurdas, diga-se de passagem. E isso, né, foi reduzindo, isso é menos mercado de trabalho, né, pessoas perdendo emprego, né, enfim. O que resta dizer é que a gente tem que estender a solidariedade para os demitidos da Bandeirantes, né, e que a gente possa, que eles possam se colocar no mercado de trabalho quanto antes, né, e que eles possam, inclusive, ter os seus direitos garantidos, né, porque também, além de ser demitido, o cara não receber pelo que trabalhou e receber talvez por depois de muitos anos, né, como tem ainda gente da Manchete que não recebeu, alguns receberam alguma coisa, outros não receberam nada, enfim, né, isso também, né, só no Brasil acontece isso, né, porque infelizmente os últimos credores de uma empresa que são contemplados quando tem uma massa falida é, né, exatamente o funcionário. E aí eu acho isso muito errado. Acho que deveria ser primeiro o funcionário, que é geralmente a parte mais prejudicada e a mais necessitada nessa situação. Até agora, por exemplo, a Aviação Itapemirim fechou as portas, né, e tem uma outra empresa que usa o nome, a marca Itapemirim, né, está reerguendo o nome da Itapemirim, né, um outro CNPJ no caso, mas a antiga Itapemirim, ela fechou as portas e ainda tem gente, não são um nem dois, muitos funcionários pelo Brasil afora que não receberam nada, né, quando foram demitidos, quando fechou a empresa, né, tanto da empresa de ônibus como da empresa aérea. Então, só no Brasil acontece isso, né? Os administradores ali, os antigos administradores, são todos livres, leves, soltos, né? Coisas do Brasil. É isso, gente. E aí, o que você pensa a respeito dessa questão da Bandeirantes? Deixe seu comentário, quero saber o que você pensa. É isso.